Shalom, povo de Deus, boa noite. Meu nome é Bruno Cavalcante. Eu me chamo Marlene Cavalcante e esse é o Chat Cristão. O tema do nosso primeiro episódio hoje é um namoro cristão. E estamos aqui com a presença dos líderes da nova CAIAF. Se apresente, por favor. Prazer, meu nome é Mara, gente. Shalom, graça e paz. Meu nome é Wesley, prazer, shalom, graça e paz a todos. E aí, nos conte como vocês estão. Estamos bem, né? Graças a Deus, diante Glória. dessa pandemia, né? Mas estamos bem e estamos felizes pelo convite, né? Acreditamos que, com certeza, onde esse vídeo chegar, vai abençoar a vida de alguns jovens e muitos jovens, quem sabe, que vão ver e vai chegar esse vídeo. Em nome de Jesus. E vocês estão nervosos? Não, de boa. Graças a Eu tô. Tô tranquilo. Vamos lá para a nossa primeira pergunta. A primeira pergunta de hoje é: como conquistar o varão ou a varoa? Começa, amor. Pronto. Galera, é o seguinte, você, homem, mulher de Deus. Primeiro, a primeira dica é você buscar a Deus. Eu me lembro na minha conversão, quando eu conheci a Jesus, eu tinha 23 anos de idade. E eu vim do mundo, né? Eu não tinha um pai, eu não tinha uma mãe evangélica que não me ensinava os princípios e os valores da palavra de Deus. E eu conheci Jesus e o Evangelho, a luz do Evangelho me iluminou. E eu ali passei a ver o caos de ser humano que eu era, né? O ser humano carnal, pecador. E naquele momento eu passei a entrar num processo de busca a Deus, né? De me santificar, de verdadeiramente me colocar como homem de Deus. E eu comecei a orar, né? E isso, detalhe, quando eu me converti a Jesus, né? Eu passei um tempo querendo ficar solteiro. Tipo, cara, eu não tô afim de namorar. Algumas pessoas, alguns pretendentes falaram comigo, mas eu não queria. E através do Espírito Santo, que falou no meu coração, através da boca do apóstolo, na quarta-feira, eu nunca esqueci disso, eu já estava com um tom de 8 meses na igreja, que o Espírito Santo falou no meu coração: olha, não é bom que o homem viva só. E naquele momento Deus colocou no meu coração e disse: agora você tem que orar. Você tem que olhar para a mulher de Deus. Você tem que começar a apresentar isso em oração. O interessante é isso, que Deus, ele não me apresentou a pessoa. Deus, ele me impôs a orar por essa pessoa. E isso eu estava no processo do discipulado, buscando, me santificando verdadeiramente, tentando servir a Deus com esmero, com amor, para a glória de Deus. Então, essa é a questão. Primeiro você tem que orar. E segundo, você tem que decidir ser uma mulher e ser um homem de Deus. Não adianta se você... eu quero um homem de Deus, eu quero uma mulher de Deus. Mas se você verdadeiramente não decidir ser essa pessoa, ser esse homem de Deus, não adianta, né? E tem até um texto que eu acho interessante, que está lá em Amós 3,3, né? Duas pessoas andarão juntas se não tiverem de acordo. Então, se eu decido, quero, né? Eu quero um homem de Deus, uma mulher de Deus. E se eu não decidir ser esse homem, essa mulher de Deus, não vai adiantar nada. Vai ser tropeço para essa pessoa, infelizmente. Concordo. Eu acho que para escolher um varão e uma varoa, com certeza tem que ser a base, a oração, né? Quando eu conheci o Wesley na igreja e eu também tive que orar, né? Eu lembro que eu estava há 3 meses orando quando ele apareceu. Então, eu orava há 3 meses porque eu estava na célula de aliança, né? Todo mundo sabe o que é célula de aliança. E eu orava pelo homem de Deus, né? E o Wesley foi minha confirmação quando eu fiz prova de Deus. Eu sonhei com ele, depois de 3 meses orando. Eu sonhei com ele, mas eu disse: Deus, eu quero uma prova tua, né? E aí eu fui trabalhar nesse dia. E no meu percurso, na minha ida e na minha vinda, eu vi o Wesley. Tanto quando eu fui trabalhar, Deus me mostrou ele no caminho do trabalho. E quando eu vim do trabalho, Deus me mostrou ele também na volta do trabalho. E ali ele foi uma confirmação, né, que o Wesley com certeza seria o meu compromissado. Só que ninguém sabia, né? Ninguém sabia. Isso, a gente estava na igreja, a gente nem se falava, nem se conhecia. Mas no percurso dessa oração, orando, né? Como o Wesley falou, acho que isso é a base. Né? E eu já estava no centro da vontade de Deus, estava buscando a Deus, já estava sendo uma mulher de Deus, já estava orando, já tinha ido para o encontro, já estava numa santificação, estava quase um ano, né?
em busca, né? Eu acho que quando o jovem chega na igreja não é para só namorar, mas é aprender a santificação, né? E a partir desse momento a gente fez o compromisso, né? Oramos, e aí a gente decidiu namorar, depois que Jesus falou conosco que de fato era a vontade dele. Então eu penso que a escolha para um jovem cristão é isso. A base é a oração e esteja no centro da vontade de Deus. Porque se você estiver no centro da vontade de Deus, com certeza, sendo uma mulher de Deus, um homem de Deus, Deus vai enviar uma mulher ou um homem de Deus para que você possa se relacionar. Com certeza. Glória a Deus, né? Um detalhe importante sobre essa questão de como escolher o varão, a varoa, como nós falamos, né? Quais detalhes nós devemos nos atentar à pessoa que nós queremos escolher? Detalhes, isso é muito importante. Eu acho que, com certeza, eu penso, seja a questão do comportamento dessa pessoa, os frutos que essa pessoa dá. Por exemplo, eu conheço um jovem na igreja, eu vou logo dizendo que ele é lindo, maravilhoso e eu tô apaixonada. Não, se eu não tivesse feito prova de Deus, para Deus me confirmar várias vezes, né, eu já tinha sonhado com Wesley, Deus já tinha me mostrado que era ele, mas eu fui orar, passei 3 meses no compromisso sem beijar ele, porque eu queria saber quem era ele, o caráter dele, né, eu queria saber como eram as atitudes dele com a mãe, como eram as atitudes dele em relação ao reino de Deus. Eu lembro que eu quis, na época, Bruno, eu até pensei assim, eu vou saber se ele é líder de célula, se ele está envolvido com o reino de Deus. E aí eu cheguei no líder dele e perguntei, na época, até hoje, né, o bispo Cristiano, e eu perguntei, bispo, como é o Wesley? E ele falou, né, pra mim, eu lembro que ele liderava 2 células na época, ele era um líder já. Então, ou seja, isso é os frutos que essa pessoa dá. Eu acho que isso é um sinal da gente observar a essa pessoa. Não é só, ele é lindo, eu gostei. Não, não é assim. Eu penso que para escolher um homem e mulher de Deus, para que você se relacione, para que seja um futuro compromissado, uma pessoa na qual quer namorar, tem que ter essa base, tem que ter essa sensibilidade de você não só querer o relacionamento, o beijo, enfim, mas você querer saber o caráter dessa pessoa, né? Como essa pessoa é em relação ao reino de Deus. Se verdadeiramente essa pessoa está no centro da vontade de Deus, ou não. Ou se essa pessoa tá só na igreja por oba-oba, tá só na igreja atrás de um relacionamento, enfim. Eu penso que seja isso. Com certeza. E justamente para complementar o que ela falou, né, na questão também foi o que eu observei na Mara. Eu me lembro que quando eu olhava para ela, eu vinha desse processo, né, primeiramente, né, buscando, orando, porque Deus colocou isso no meu coração, e eu comecei a observar os frutos dela. Eu via, porque na época ela trabalhava no centro, o esforço dela de vir para a igreja, né, de chegar, ela às vezes chegava fardada no trabalho, né, e eu olhava isso, poxa, que bacana, né? Eu olhava ela lá ofertando, olhava ela na consagração, né? Eu não me atraí pela Mara pela questão do corpo, do desejo, mas sim dos frutos dela em relação à sua conduta, à sua forma. Ela era uma pessoa que se relacionava com todo mundo. Eu achava muito legal dela que ela falava, porque na época, né, hoje, para a glória de Deus, a gente vê o BIS, uma multidão, né? Mas na época da W15 tinha 200 pessoas, né? Então a gente, né, conhecia todo mundo, a gente sabia o nome de todo mundo da igreja, né, nessa época. E o que eu acho interessante, esse respaldo está lá na palavra de Deus, lá em Lucas 6,44, como diz aqui a palavra de Deus, né? Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhe figos dos espinheiros, nem se vidimam uvas dos abrolhos. Então o que é que Jesus quis dizer? Olha, se você é servo de Deus, você vai gerar frutos de um homem e de uma mulher de Deus. Então comece a observar, né? Não olhe só para as coxas dessa menina, não olhe só para os olhos dessa menina, não. Né? Olhe as atitudes dela. Se a mãe dela está na igreja, observe como ela trata a mãe dela, como ela trata o pai dela, entendeu? Isso é muito importante, né? De você estar apresentando diante de Deus, e se você olha para a pessoa, olhe para os frutos, olhe como é a postura dessa pessoa, olhe se ela até é dizimista fiel, olhe, observe tudo isso. Isso é muito importante para que você não venha quebrar a cara. Ou cair numa cilada, né? E infelizmente nessa caminhada a gente já tem em torno de 11 anos, infelizmente, irmão, pessoas com potencial tremendo, mas porque entraram na vereda errada, entraram na rota errada, infelizmente hoje muitos estão aí no mundo. Lamentável, né? Mas é a realidade.
Verdade. Então, como é que faz pra paquerar e pra ser notado? Pra que a varoa queira você, o varão. Pronto, é o seguinte, é como eu falei, né, a gente estava conversando antes aqui e eu falando sobre isso, porque infelizmente tem muitos homens e mulheres que eles chegam na igreja, eles traem muitas coisas do mundo. Tipo, às vezes o cara ele chega na igreja, né? Questão às vezes até de ser novo convertido, olha pra menina bonita, ele começa a piscar, né? E infelizmente, irmão, isso é errado, né? Você não pode paquerar da mesma forma que você paquerava no mundo. Você tem que colocar primeiramente diante de Deus. Você tem que primeiramente orar, né? Você vai orar a Deus, você vai buscar a Deus, você vai observar essa pessoa, né, que você está interessado. E isso você colocando em oração, né? Apresentando em oração isso, né? E o que é interessante é você colocar, né, diante de Deus em oração e de você depois chegar e conversar com essa pessoa da mesma forma que eu fui com a Mara. Porque outra coisa interessante, não é a mulher que toma a iniciativa, a mulher te acalma aí. Né? Isso é importante. Tem muita mulher que está querendo meter os pés. Mulher, tu fica na tua, orando. Tem um irmãozinho lá que tá segredo pra vocês, ó, segredo. Não olha pra ele, né? Não olha, não fica paquera não. Meu irmão, não se preocupe, porque quando Deus mandar, meu irmão, é bênção. É verdade. Porque quem acrescenta, eu digo por mim, irmão, eu não queria nem, no momento eu não estava nem querendo, e Deus que me convenceu, e Deus que me pôs a orar, e Deus que me fez conhecer e me mostrar a Mara. Da mesma forma, Deus vai se mostrar no tempo certo para você. Agora você precisa ter calma, cautela, tanto você, mulher, que tem que esperar, não tem outra, você vai ter que aguardar, você vai ter que esperar em Deus e deixar que descansar, o homem, né? Isso, descansar e deixar que o homem tome a iniciativa. É o homem que vai ter que ir a você, ele vai, da mesma forma, eu fui com a Mara, eu fui conversar com ela primeiro, a gente chamou para conversar, eu falei para ela, olha, eu venho observando você, eu vi que você é uma menina bacana, eu queria orar a Deus, eu fui conversar com o pai dela e a mãe dela. Eles já abençoaram a gente conversou com os nossos líderes. Enquanto isso, eu estava descansando, né? Não. Enquanto isso, eu entendi o que era esperar em Deus. Eu estava há um ano esperando em Deus. Tava buscando a Tava resposta. buscando a resposta. A Naine falou algo, né, sobre como ser notada, como ser notado. Né? Para os jovens hoje em dia, eu acho que seja participante da obra de Deus. Foi assim que eu fui notada. Eu não estava em busca de um homem de Deus nessa época. Eu estava orando porque eu sabia que fazia parte do plano de Deus para minha vida. Né? Mas eu não estava atrás, desesperada, né? Tem até, o pessoal até fala, né? Que existe muito isso da juventude em relação a irmã metralha, né? O irmão metralha que fica atirando, misericórdia. Né? E assim, eu não era esse tipo de irmã, né? Pelo contrário, eu estava só orando. Ninguém sabia, nem minha líder, nem meus pais sabiam que eu estava orando pelo homem de Deus quando eu comecei a orar pelo homem de Deus. Né? Eu costumo dizer que o Wesley tem características do qual eu pedi a Deus, né? E eu sempre falo de uma que é ele ser mais alto do que eu, né? Eu disse, Deus tem que ser uma pessoa mais alta do que eu. Né? E Deus ele foi fiel até nas características, ele foi fiel em alguns detalhes que eu pedi. Mas a gente estava só orando. Mari, como foi que você foi notada? Buscando a Deus. Deus conhecia o meu coração, Deus sabia que eu precisava de um homem de Deus, Deus sabia que eu precisava de um relacionamento, né? E aí Deus me acrescentou o Wesley. Quando o Wesley apareceu e a gente conversou sobre compromisso, eu fiquei, meu Deus, né? Que homem lindo. É muito lindo. Tem tudo que eu pedi. Tem ainda bem com as características, né, que eu pedi. Então, assim, ser notado é isso, sabe? Eu e o Wesley na época, né, eu acho que muita gente do MIS, né, não tá mais naquela época, mas enfim, eu acredito que muitas pessoas que ainda estão e que lembram, eu e o Wesley, a gente obedeceu muito o compromisso, né, a gente estava fazendo a obra de Deus quando Deus nos uniu. Eu estava querendo ganhar uma multidão e o Wesley estava querendo ganhar outra multidão e a gente não estava atrás de namorados, nem ele de namorado e nem eu de namorado. Mas, sabe, é como se fosse o desejo de Deus. É como se Deus disse assim pro Wesley, você precisa de uma pessoa. E é como se a Mara tivesse assim, Deus, e eu também preciso de uma pessoa.
o Senhor tem que me honrar nisso, eu tenho que me dar, eu sei que é planos teus isso. E eu estava orando quando eu fui notada, né? Eu costumo dizer que às vezes, para ser notado não precisa você estar com a melhor roupa, com o melhor cabelo. Não, acho que para ser notado você precisa estar no centro da vontade de Deus, né? Que com certeza Deus vai trazer, né? Você está descansando no centro da vontade de Deus. Deus vai com certeza usar de uma pessoa que é para ser sua, ele vai com certeza ao seu encontro, né? Tenho certeza disso. Outra coisa que eu queria frisar muito, e eu acho muito importante nessa caminhada que eu observei na fé, é que infelizmente muitas pessoas, elas vêm para a igreja com foco de um relacionamento. Tem muita gente, porque isso faz parte das promessas de Deus, né? O casamento, ele é uma coisa de Deus. Sim. Foi Deus que criou a coisa que Deus tem para o ser humano. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas que com o tempo elas passam a olhar, se focar nisso. Tipo, já estou tanto tempo, já estou com 1 ano na igreja, eu estou com 2 anos na igreja e ainda a pessoa não veio. Então, peraí, irmão. Minha irmã, você está enganado. Você que está solteiro, você tem que entender que você tem que estar completo. Porque quem te completa não vai ser outra pessoa, é Cristo. Com certeza. Jesus, se você acha que você vai ser feliz quando você casar e quando tiver outra pessoa, você está completamente enganado. Você já é feliz porque Jesus morreu por você na cruz. Então isso é primícia. Então entenda isso, seja completo, resolvido em Deus com você. Sim. Tem pessoas que se frustram, né, Wesley? Por você não se achar feliz, não se considerar feliz, cristão, 2 anos na igreja, e acha que vai ser feliz quando se compromissar com outra pessoa. Quebra a cara, né? Quebra a cara. Infelizmente não é aquilo que ela pensou. Quebra a cara, quebra a cara. E às vezes a pessoa pensa assim, eu já vi pessoas, né, se liderando, vendo de tudo, eu já vi pessoas que vão à igreja assim, eu vou à igreja porque eu sei que lá eu vou encontrar uma pessoa boa para eu casar, uma pessoa boa para me relacionar. Não é assim, né? A essência da igreja, a essência é Cristo. Então a gente tem que ir ao encontro de Cristo, né? E Jesus é que faz isso. Eu acho que não é, eu não vou, porque senão você vai se decepcionar. E se Deus não lhe der uma pessoa? E se Deus não lhe der um homem de Deus, uma mulher de Deus que você tanto quer? Você vai sair da igreja? Você vai deixar Jesus? Né? Então eu acho que você tem que estar na igreja pela sua salvação, pela graça dele sobre nós, sabe? Pela obra da cruz, né? E as demais coisas vão ser acrescentadas. Tem que ver o motivo certo, né? Exatamente, o motivo certo. Não, a gente não pode estar na igreja com o motivo errado, é verdade, né? Tem um versículo na Bíblia que eu acho muito interessante. A palavra de Deus diz: deleita no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Então, meu amado, minha amada, meu Deus não vai te dar uma mulher e um homem de Deus. Amém? Então, tenha calma. Agora, deleita no Senhor. Aproveita a tua solteirice, irmão, e vai buscar a Deus, vai, né, crescer em Deus, de conhecer, né, e de ir mais profundo com o Senhor, de ter experiências novas com o Senhor. Deus tem todo dia algo novo para a sua vida. Então, te aprofunda, cresce, medita, cria uma disciplina espiritual. E se você Wesley, mas eu tô motivado a querer orar por isso, por uma mulher de Deus, amém. Não estou dizendo aqui que você não possa orar. Ore e coloque a Deus, coloque as características que você espera da pessoa, não em relação ao físico, mas sim em relação ao caráter, né? A ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, isso é muito importante também, muito importante. Vamos para a próxima. Glória a Deus. Próxima pergunta vai ser como iniciar esse namoro? Exemplo, Deus me revelou, a pessoa, fui lá, conversei com a pessoa e tal. Como é que a gente vai iniciar? Como é que funciona esse período do propósito, né? Esse propósito de 3 meses, né? Que tem na igreja, onde a gente frequenta. Como é que vai funcionar tudo isso? O que é que pode dentro desse propósito, o que é que não pode? Isso. Nos conte aí. Quer falar, moça? Pode falar. O que entra, né, também. O que não pode entrar no relacionamento, o que entra. Tá. Eu lembro que na época, quando a gente se compromissou, eu ganhei um livro, né, que o nome do livro é Compromisso. Ele explica muito bem o que de fato é compromisso. E nos decorrer dos anos, né, a nossa bispa, a bispa Kelly Paixão, ela escreveu também um pequeno livro, né, e ela escreveu o que era um compromisso de fato. Eu também tenho esse livro, né, não é um livro, enfim, mas ela mesma fez e foi muito bacana, porque fala do que pode, o que não pode e o que é a base do compromisso, né. O compromisso, ele é oração.
né? Só que agora você não vai orar mais só. Como eu orava só no meu quarto, todo dia, 3 horas da manhã, pelo homem de Deus, eu não estava orando mais só. Quando eu me compromissei com Wesley, eu não estava mais orando sozinho, eu estava orando com Wesley, né? Então o compromisso, a base do compromisso tem que ser oração, né? A base do compromisso não é namoro. Tem pessoas que confundem compromisso com pré-namoro. Não, estou pré-namorando. Daqui a 3 meses eu vou começar a namorar. Tá errado, né? Eu acho que o compromisso, ele é a base. Você tem que ouvir a voz de Deus. Mara, tu já viu compromisso, a pessoa orar e no final não querer namorar? Já vi. Por quê? Porque existem pessoas que de fato querem ouvir a voz de Deus e são sensíveis ao Espírito Santo e maduras o suficiente de dizer assim, eu entendi, Deus falou comigo, não é para me compromissar com essa pessoa. Aí onde está a questão de um homem e de uma mulher de Deus. Tá entendendo? De você verdadeiramente querer estar sensível à voz de Deus. Exatamente. Porque quando é de Deus, como aconteceu com a Mara, a gente foi criando um amor e sim, houve um carinho, o prazer, entendeu? Aumentou o desejo de estar com ela, de conversar com ela, de eu admirar mais ela do que eu admirava. Então porque isso foi acrescentando. É massa, porque a gente entrou no compromisso, a gente não se gostava. Isso. Eu não tinha nenhum sentimento pelo Wesley, entende? E às vezes as pessoas fazem compromisso para namorar, né? E a essência do compromisso é orar, né? Não pode pegar na mão, né? Não pode agir como se já namorasse. Às vezes a gente vê pessoas que começam compromisso, o compromissado já está dentro da casa da compromissada o tempo inteiro. Agindo como se já estivesse está namorando. apaixonado pelo outro. Isso, e quando tá apaixonado, gente, aqui abrindo um parênteses, você não vai ouvir mais a voz de Deus não, viu? Você não vai mais ouvir a voz de Deus. Você vai com certeza só ouvir o que você quer, né? Então, assim, é muito ruim se você iniciar um compromisso dessa forma, né? Se você depois quiser, eu posso aí estar disponibilizando o conteúdo que eu tenho sobre compromisso, me empreste para você ver, para você ler, para você aprender o que de fato é um compromisso, né? Compromisso é oração. É dizer assim, Deus me responde, fala comigo. Se for da tua vontade, coloca um sentimento, um amor por essa pessoa, né? E aos poucos Deus vai confirmando. Durante esses 3 meses Deus vai fazendo você ver, né? Deus vai lhe mostrando, você sonha. Chega uma pessoa que nem lhe conhece, chega para você e fala algo da parte de Deus, né? Então assim, você vê o intuito ali de Deus te responder. Deus revela. Né? Deus se revelar a você. Deus revela e também revela o caráter da pessoa. Aí você vai olhar, poxa vida, é isso aqui, cara. Quando você está apaixonado, você não vê o caráter da pessoa. Mas quando você está sensível à voz de Deus, o Espírito de Deus, ele começa a mostrar também os defeitos da pessoa, você começa a estar... E você também tem que estar com óleo clínico, né? E outra questão muito importante desses 3 meses, né, para que todo mundo que já sabe, né, como é que funciona o compromisso, são 3 meses de oração, né, que você vai orar, que você vai conversar com a pessoa e você também vai conhecer qual o propósito do projeto que essa pessoa tem de vida. Com certeza. Você vai chegar para essa pessoa e conversar, e aí? Né? Como é que daqui tu se imagina daqui a 5 anos? Como é que tu se imagina há 10 anos? O que tu planeja para a tua vida? Aí o cara, eu não sei. Parei para pensar, meu irmão, sim, tu quer compromissar comigo para quê? Tu não quer casar comigo não? Tu não quer construir uma família não? E uma coisa que eu queria, eu já pensava nisso quando eu comecei o compromisso com a Mara, era isso. De construir uma família, de ter a nossa casa, de ter as nossas coisas, né? De crescer tanto a questão profissionalmente como ministerialmente. A gente sonhava com isso. Então não adianta eu querer casar com a pessoa, de querer um compromisso com a pessoa que a pessoa não tem, não, só quero me lamber, quero só beijar na boca, só quero namorar, de dar de mão dada, para o pessoal ver que é minha namorada, meu namorado. Isso não é projeto, né? Eu saí agora, não sou mais encalhado, né? Eu costumo dizer o que a pastora Shiva, né, ela fala, a pastora Sara Shiva, ela fala que o encalhado é aquele que casa errado. Esse está encalhado. Mas a pessoa, enquanto está solteira, como diz a palavra, cuidando das coisas do Senhor, você não está encalhado não, amigo. Você está buscando, você está esperando, né? Você está fazendo a coisa melhor que você poderia fazer na sua vida, que é esperando em Deus, né? E Ele vai lhe honrar. Mas não pense que você está encalhado porque você está solteiro, né? Cuide das coisas do Senhor que dá tudo certo. E com a história de vocês, nos contem, como é que se faz para iniciar um namoro? Como é que faz para iniciar um namoro? Pois é,
No caso, Passou os 3 meses, né? Passou os 3 meses, pronto. teve a aprovação de Deus, e aí? Rapaz, foi o Foi que veio seguinte, depois. a gente chegou, terminamos, né? Fizemos, né? Eu me lembro quando a gente entregou a data, 18 de janeiro, né? De 2010, Não, 2011. 2011. Foi 2011, Ninguém 18 pôde de data. janeiro. 2011, que a gente entregou o compromisso. E eu cheguei para ela e disse, olha, eu me admiro mais como que antes, né? A gente chegou para os nossos líderes, olha, a gente está, o meu amor, minha admiração por ela aumentou nesses 3 meses e eu tô a fim de querer, né, de namorar com ela e tal. E a gente conversou com os nossos líderes, abençoaram a gente e a gente iniciou o namoro, a gente, né, começou a beijar, né? A gente sempre saía juntos, né, com a equipe, com os discípulos na época, né? A gente saía sempre juntos, né? A gente nunca estava só, né? A gente procurava sempre estar envolvido com as pessoas da igreja, né? A gente sempre procurava sair, a gente saía com outras pessoas, né? Ou então, quando a gente saía para lugares que tivesse muitas pessoas, a gente tinha esse zelo. E principalmente quando você realmente ama, irmão, você cuida, né? Um conselho que eu dou para você, mulher, né, é que às vezes um homem que realmente ele quer algo sério de você, ele vai saber te honrar, ele vai respeitar você, ele vai saber esperar você, ele não vai querer passar a mão onde não deve, ele não vai querer avançar. Esse cara, se você tiver compromissado, namorando com uma pessoa que faça isso, infelizmente ele não te ama, ele não te admira, ele não te respeita como devia ser, entendeu? Então eu tinha muito isso com a Mara. Eu tinha um temor, lógico, primeiro diante de Deus, e segundo eu tinha, né, essa admiração e esse respeito de respeitar, né, porque eu me casei, a Mara era virgem, né, e eu tinha esse respeito, né, ela me falava, olha, eu sou virgem, eu nunca dormi com outro homem, e eu tinha esse temor e esse respeito por ela, e isso também ajudou muito na nossa santificação, né. E eu tinha essa admiração dela, né? Poxa, cara, você é o primeiro homem dela, então isso é muito massa. E isso é muito bonito, isso é muito nobre, entendeu? Então, é isso, né? Que você possa Só reformulando a pergunta. nisso. Sobre namoro. Como iniciar o namoro. Como iniciar o namoro. Isso. Tá. De fato, né? O Wes falou um pouco como é também um namoro cristão. O namoro. Mas iniciar o namoro é você ter a consciência que você tem que ser santo, sabe? Não dá pra você querer namorar na igreja se você não tiver essa consciência de santidade. Verdade. Porque é totalmente diferente o namoro do mundo com o namoro da igreja, né? Eu praticamente nunca namorei no mundo, porque eu sabia como era o namoro do mundo, né? Quando eu tava no mundo, eu vi amigas minhas que, infelizmente, na primeira noite que conhecia o cara, já tava namorando com ele dentro de casa, já saía com uma liberdade total, né? Então, assim, é diferente, é nítido isso no mundo. E eu não queria isso pra mim. Né? Na época, eu apesar de eu não estar na igreja, mas eu cresci no evangelho, né? Tanto que eu fui ao mundo, mas eu me guardei, né? Eu nunca namorei no mundo, assim, em relação a você. Como ele falou, eu me casei virgem, então nunca quis ter essa relação no mundo, porque eu sabia que não era isso que eu queria, né? Eu tinha plena convicção que eu nasci na igreja, eu fui criada na igreja. Então, de fato, eu tinha essa consciência de dizer assim, poxa, o meu namoro, o namoro que eu tenho que ter é um namoro cristão, né? Então, você tem que ter essa consciência de santidade, porque não dá para iniciar um namoro se você não estiver disposto a renunciar, a abrir mão das suas vontades, dos desejos pecaminosos, né? E se você não ter a consciência que você tem que ser santo. Porque tem namoros na igreja que, infelizmente, o jovem acaba namorando como não deveria e acaba caindo, pecando, né? Então, assim, lógico que a gente não tá pra falar, enfim, nem julgar ninguém, mas a gente tá aqui para alertar o jovem cristão a entender essa tomada de consciência, essa tomada da realidade, que precisa ter, acho que o feeling, o centro do namoro cristão é, de fato, a santidade. E a questão é justamente, não abasta só um, tem que ser os dois. Os dois. Tem que ser os dois, irmão. Se você vê mulher de Deus, homem de Deus, se o cara já tá começando a querer fazer coisa, querendo lhe chamar pra ir pra tal canto sozinho e tal,
Irmão, é laço. Infelizmente, essa pessoa ela vai acabar fazendo você pecar. Infelizmente, é triste. Muitas pessoas até que começam, irmão, certo. Né? Começa certo, começa buscando, Faz o santificando. propósito, tudo correto. Mas infelizmente parece uma coisa. Quando se relaciona, se envolve com uma mulher, com uma menina, o cara desanda. Tipo, se ele era um homem de Deus solteiro, firme, convicto, né? Servo de Deus, sabe o que quer, sabe para onde vai. Quando a pessoa tem uma perspectiva, sabe o que quer, é muito difícil essa pessoa cair. Mas às vezes tem muito jovem que ele muito se limita muito àquele momento. Tá entendendo? Ele é muito limitado ao momento. Tô aqui, o encontro é tremendo, voltou do encontro, tal fogo, tal, mas... E aí? O que eu vou fazer da minha vida? Cara, eu tenho que ter um planejamento. Eu quero uma mulher que, cara, eu quero isso, eu quero ser útil para a obra, eu quero construir um relacionamento, eu quero isso. E às vezes eu tenho muito jovem que ele não tem essa perspectiva. Mas isso, amor, é muito construído ainda solteiro. Porque isso é a identidade, né? Quando eu comecei a namorar com Wesley, eu tinha minha identidade. Isso. Eu tinha certeza e convicção que eu nunca ia pra cama com ele. Por quê? Porque eu me guardei até conhecer ele. Porque eu não ia esperar até o meu casamento. Isso, também. Né? Então, assim, mesmo no nosso namoro, a gente namorou 2 anos, noivamos 1 ano, né? Então passamos 3 anos no processo para casar. Mas mesmo nesse período, eu e o Wesley, eu disse pra ele, olha, a gente vai abrir um compromisso agora. Né? E aí ele disse, como é? Eu abri compromisso agora, entrei e tô aqui. Mas a gente não já fez nada, agora vai passar 1 mês sem se beijar. Notava o dia e passava 30 dias sem se beijar. Dentro do namoro, dentro do namoro. Verdade. Por que eu fazia isso? Porque eu tinha minha identidade. Qual era a minha identidade? A gente faz era isso. Não pecar antes de casar. Vocês freavam, né? Freava. Tá beijando, ok, mas porque pra ter cuidado, né? vamos frear um pouquinho aqui, vamos parar. Depois normal. nós começamos de novo. A gente... E o Wesley, como ele falou, né? Ele me honrava muito. Né? Ele me honrava, me respeitava, ele é um homem de Deus, temente a Deus. Então, isso ajudou muito a gente, porque, pra glória de Deus, quando eu falava, às vezes, vamos fazer um mês sem beijar. O propósito de 1 mês sem beijar. Tá bom, 1 mês sem beijar. E a gente ficava 1 mês sem beijar de boa, se via na igreja. E aí, como é que tá? Shalom, graças a paz. E a gente ficava. Eu namorei com ele. Pois é, pessoal, qual é o limite, né? Qual é o limite, qual é a barreira que o namoro não pode cruzar? Qual é o limite? O que é que não é permitido dentro do namoro? Quando me vem à memória, né, assim, quando o Bruno perguntando sobre isso, que me passa pela minha cabeça logo aquela passagem de Paulo, que eu acredito que é 1 Coríntios 7, que diz que se for para se abrasar, que se case. Né? Então, o limite é esse. Tá se abrasando? Casa. Tá se abrasando? Tá errado. Acho que o limite do namoro é esse. Não, um namoro cristão, ele não pode não pode se abrasar, né? Não pode ter mão onde não deve, né? Ter namoro dentro de quarto, né? Não pode ter isso, porque infelizmente isso vai te levar a pecar, né? Então isso não vai ser um namoro cristão, não vai ser um namoro referência, né? Então, assim, eu estou aqui sempre baseando naquilo que eu vivi com Wesley, né? Porque eu acredito que isso de alguma coisa acrescente às pessoas que vão assistir esse vídeo. Eu lembro que a gente, né, em nenhum momento eu lembro desse abrasamento no nosso relacionamento. Né? Eu lembro que quando lá na casa da minha mãe tinha um portãozinho pequeno, que a gente namorava com um portão no meio. Ele ia embora, aí eu ficava dentro da área e ele ficava fora do portão. Aí eu fechava o portão, aí eu beijava ele. Já pra gente não se encostar. Tchau, aquele lance, né? Aquele... Tchau. Já pra gente não ter esse abraço, não ficar nesse... Vai, não vai, solteiro ainda. Continuar no namoro inocente. Exatamente. Né? Então, assim, a gente teve muito cuidado com isso, Não foi fácil. A gente também não quer bancar aqui uma de santo. Ai, foi com muito certeza. fácil, somos um querubim. Forma nenhuma. Nada disso. É muito difícil. E muita renúncia. Sabe, você achar o cara morto de lindo, você já tá apaixonado porque a convivência que a gente tinha acaba nos deixando com mais liberdade, com mais intimidade, com mais amor,
né? Eu já olhava pro Wesley e já me encantava, me tremia todo dia quando eu via ele, porque ele é o homem da minha vida, a gente vai casar, a gente tá planejando, já a gente vai falar sobre isso, mas, assim, não, infelizmente, é a renúncia, é dizer assim, eu tenho que esperar mais um pouco, eu tenho que esperar, eu tenho que renunciar, eu tenho que abrir mão da minha vontade, eu tenho que abrir mão dos meus desejos. Então, não estamos aqui para bancar dizendo que é fácil, não. É muito difícil, mas não ultrapassa os limites. É muito bom você poder... Eu sempre costumo dizer para as minhas discípulas que é muito bom você viver todas essas fases, todas essas etapas, como a Nayane falou, e não avançar, não pular a etapa, porque, assim, vale muito a pena você chegar no casamento, no dia do seu casamento, você chegar... Eu quero ser que tá levando para casamento, né? Você chegar e dizer assim, vai ser hoje, né? Vai ser hoje a noite que eu vou, de fato, né? Assim, conhecer o meu esposo, né? Vai ser de fato uma noite de núpcias, vai ser de fato uma noite onde nós vamos viver, né? Algo que a gente sempre sonhou, né? Eu acho que aquele frio na barriga, né? Assim, vale muito a pena. Eu desejo muito isso às solteiras, né? Espere, vale muito a pena você ter um namoro santo, você não ultrapassar os limites e você poder, né? Hoje eu estou muito feliz aqui de poder contar um pouco da minha história e da do Wesley para abençoar outras pessoas e para servir de exemplo, né? De alguma forma do que a gente viveu, para que vocês possam viver, porque vale a pena. Não ultrapasse os limites. Pronto, eu também queria acrescentar justamente o que ela está falando, a respeito da questão do namoro do contato, né? A gente se via pouco. Era pra gente até ter se visto mais. A gente realmente, no nosso namoro, a gente se viu muito pouco. Né? A gente ter conversado mais, ter colocado isso, não em relação ao namoro em si, mas em relação a conversar, a dialogar, a conhecer mais, porque isso. O momento do namoro é momento de conhecer, né? De se conhecer mais, de conhecer a pessoa, o caráter, a atitude, como se comporta diante da família. O namoro é momento de conhecimento, né? É aquela história que o apóstolo André fala, né? Não casa para namorar, namora para casar, né? Sim. Então, tipo assim, você primeiro casa para namorar. Então, você precisa casar. E eu acho uma coisa também muito importante, né? Principalmente em relação ao homem, né? Porque que eu passei por isso também, em relação a contato, né? Porque a gente às vezes conversou com um discípulo, né, um casal de discípulos que estavam muito próximos, né? Eles já eram namoro, já estavam namorando e estavam muito próximos. A gente orientou para eles, né? E para ela, olha, a gente te falou, olha, vocês precisam ter cuidado, porque talvez hoje você não está, né, indo para a cama com ele, mas isso induz ele a assistir sites pornográficos, a buscar, né? Na imoralidade. Então, precisa ter muito cuidado com isso. Primeiramente, é como a gente fala, é um degrau. Primeiro, você tem que orar. Segundo, você tem que decidir verdadeiramente ser um homem de Deus, né? Infelizmente, a gente observa muitos homens e mulheres que até começam super bem, estão envolvidos na obra, estão crescendo, estão envolvendo, né? Pessoas tremendas com potencial lindo e maravilhoso, mas infelizmente por falta de imaturidade, por falta de obediência, né, entra na rota errada do pecado e acaba se apagando, né? Infelizmente muitos acabam tão aí no mundo, acabam se deixando, né? E aquele projeto lindo que Deus tinha para fazer, infelizmente fica... É a velha história, é a bênção que se torna maldição, né? Isso. Às vezes a gente conversa muito, né? A gente lidera jovens, né? Vocês sabem que a gente vê muito isso, né? De infelizmente, às vezes a gente dá um direcionamento e o discípulo acaba que não ouve, não vê e infelizmente ele às vezes está cego ali pela paixão, né? E a gente às vezes não faz por mal, mas por bem, né? Como ele deu o exemplo desse casal, né? A gente chegou para eles e olha, não façam isso, porque talvez ele vai lhe honrar, para a menina, né? Ele vai lhe honrar, mas ele vai sofrer um nível de guerra terrível, porque o homem é muito diferente da mulher, né? Então assim, enfim, é isso. Depois que acendeu embaixo, meu filho, complicado, né? Aí deixar o homem direto aceso embaixo, aí... Tem uma frase do bispo que eu sempre levo para minha vida, né? Que
a pessoa ela nunca cai onde ela tropeçou, né? Primeiro ela cai, depois vai até cair. Verdade. Você, quando tá no relacionamento, você nunca vai tá aqui se beijando e vai logo pegar com seu namorado ou com seu namorado. Sempre tem aquelas atitudes, aquelas coisas anteriormente, né? Com Tá certeza. no beijo, o beijo mais caloroso, né? Um contato físico mais próximo. Tudo isso, ele ajuda, né, a você cometer esse tipo de coisa, né? Com certeza. A melhor coisa que a gente tem que fazer é evitar chegar a esse tipo de coisa. Com Fazer certeza. como vocês faziam. Tem que saber o limite, né? Tem que Isso. frear. Tá ficando quente? Tá se pra trás. abraçando, né? É. Volta um pouco, fica só no beijo, passa um mês sem beijar. A dica. Isso é um namoro cristão, né? Isso é um verdadeiro namoro cristão. Lógico, a gente está falando aqui para crente, para pessoas que querem agir certo, né? Querem Sim. andar no caminho certo, e a gente está aqui, né, falando da nossa experiência. Né? Então, irmão, se você decidir não obedecer, eu respeito, né, a sua opinião, a forma de ser, como chega discípulos que dizem, não quero fazer compromisso. Não, amém. Ninguém vai impor você de fazer um compromisso, você vai Sim. ficar à vontade. Mas eu garanto para você que quando a gente coloca, como diz a própria palavra de Deus, né, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão se acrescentar. Da mesma forma, o relacionamento. Então, quando você decide colocar isso diante de Deus, diante do Senhor, o seu coração, decidir se tornar verdadeiramente um homem, poxa, cara, às vezes tem muitas pessoas que se baseiam, porque eu estou tanto tempo na igreja, irmão, tempo de igreja não quer dizer nada. Tempo de igreja não quer dizer nada. Você pode 5, 10, 20, 15 anos, mas você pode continuar ainda a ser o velho mau caráter de sempre que você foi. Você pode ainda estar vivendo os velhos pecados que você sempre viveu. Se você não decidir verdadeiramente dizer, poxa, cara, eu quero ser um homem de Deus. Eu quero me tornar verdadeiramente um homem de Deus, eu quero buscar a Deus, eu quero me casar, viver uma família, ter um projeto, né? Servir a Deus. Eu, como diz a palavra de Deus, servir a minha casa, né? Como é que diz? Josué, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Então tem que ter isso, tem que ter essa convicção. Se não tiver, irmão, me perdoe, você está perdendo seu tempo. Vocês estavam falando e eu reparei que me chamou a atenção que vocês falavam sobre casamento no namoro. Você fala sobre casamento no namoro? Com certeza. Namoro é uma preparação, né, pro casamento. Então, tem que ser falado. Porque eu acho que, como a Wesley falou, eu e o Wesley, a gente até falou pouco sobre isso no nosso namoro. Porque, como ele frisou na pergunta anterior, a gente se via muito pouco. Né? A gente tinha um limite, acho que era 2 dias na semana, que era segunda e sábado, que a gente se via, né? Como eu se vê, ainda ali na minha casa, né? Mas na igreja a gente se via no quarto, no domingo, né? Mas para ir na minha casa, pra gente conversar, só era 2 dias, então meio que a gente teve pouco contato, né? Teve pouca conversa, né? Então, assim, eu aconselho e acredito que tem que ter mais conversa, mais diálogo sobre o casamento no namoro, né? Primeiro porque na preparação, porque eu acho que tem a preparação, quando a gente noivou, né? A gente passou, eu disse pra ele, amor, quando a gente noivar, vai ser 1 ano noivo. Eu não sabia, foi surpresa, e aí quando a gente noivou, eu disse assim, a partir de agora a gente vai se preparar para casar. A gente estava namorando, mas a gente noivamos, e aí eu disse, agora é preparação. Então a gente juntos, a gente começou a decidir muias coisas, como seria, né? Foi 1 ano só de preparação, só falando sobre casamento. A gente só se via para ir atrás de buffet, a gente só se via para falar o que é que faltava comprar da casa, onde a gente ia morar. A gente foi muito abençoado. A gente foi muito abençoado. Muitas pessoas, né, abençoaram a gente. Abro um parênteses aqui e digo assim, né, você que está noivo e que está temendo a casar, né? Não tenha medo não. Né? Marque a data do seu casamento. Deus, ele abençoa muito. Eu penso que casamento é uma obra tão divina que eu e o Wesley, a gente não tinha nada, a gente só tinha vontade de casar. Mas quando a gente disse assim, a gente vai casar, gente, apareceu pessoas de todos os lugares para nos abençoar. Quando nós decidimos, nós temos uma história depois nós contamos. Né? Ah, massa. Sobre isso também? Próximos episódios. A gente não tinha nada para casar, mas nós queríamos casar, né?
E foi tudo Deus ali ajudando ali, né? Levantando as pessoas. Levantando. Tudo fazendo com que acontecesse o casamento, quando a gente realmente decidiu casar. Isso. Nossa. Nós já estávamos tentando antes, mas a gente não estava conseguindo. Aí marcamos a data pronta. Pronto. Porque, e por isso que tem que ser falado, né, no namoro, porque... Vamos lá, uma coisa que eu queria perguntar a vocês, né? Pra gente encerrar aqui com chave de ouro. O que é que vocês acham, né? Dessa prática que está acontecendo muito hoje em dia de jovens da igreja, jovens adultos procurarem pessoas do mundo para estar se relacionando, né? Para estar abrindo compromisso com o pessoal do mundo. Misericórdia, né, meu querido? Eu tenho pena de você que está procurando uma pessoa no mundo. Eu tenho pena, né? Porque, como eu queria até falar, esse texto, né, que está escrito lá em Provérbios, que eu acho muito interessante e aplica muito sobre isso. Deixa eu só achar aqui o texto. Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito mais excede a do que rubis. Né? Então esse texto tanto aplica para a mulher virtuosa, uma mulher de Deus, como também para o homem de Deus. Então como é que você vai encontrar um rubi, irmão, dentro de uma lata de lixo? Não faz sentido isso. Você encontra rubi, meu irmão, lá no fundo da terra, tem que cavar, tem que explodir, dá trabalho, dificuldade. Da mesma forma, é um homem e uma mulher de Deus. Você não vai encontrar em qualquer lugar. Você vai encontrar uma mulher de Deus numa vigília, na igreja, na comunhão, entendeu? Então, você, homem, você, mulher, que está olhando para o mundo, que você acha, Wesley, na minha igreja não tem a mulher de Deus que eu quero, não tem o homem de Deus que eu quero. Você está errado, você está equivocado, você está com um olhar carnal, você está com um olhar mundano, entendeu? Você precisa entender que você precisa confiar em Deus, esperar em Deus. Isso primeiro é em Deus, né? Se você hoje não se sentir completo em Deus, irmão, você está perdendo seu tempo, porque não vai ser uma mulher que vai te acrescentar. Não vai ser um homem que vai te fazer pleno. Não existe esse negócio da alma agente. Isso é coisa do mundo, irmão. Isso é mentira. Você tem que entender que você é completo já em Cristo Jesus. Você já é pleno em Deus. Agora, você nele, buscando nele, se aperfeiçoando nele, Deus vai acrescentar essa bênção na sua vida. É uma de mais coisas. Então entenda isso. Se você já não é pleno, irmão, em Deus, porque é Jesus que diz, eu vim para que você tenha vida, vida em abundância. Então quem vai ter vida em abundância para você não vai ser o seu cônjuge, não vai ser seu namorado, sua namorada, seu compromissado ou compromissada. É Cristo. Então entenda isso. Que você possa aplicar isso na sua vida. Não se engane, irmão. Tem muita gente que está se enganando, se iludindo, olhando para o mundo, olhando para as redes sociais, né? Para as redes sociais, olhando lá só porque tem lá o nome evangélico, porque é da igreja tal, irmão. Isso não vale de nada. O que vale são os frutos que permanecem para sempre, né? Que é os frutos do Espírito, é a conduta cristã, é a maturidade, o crescimento, para onde essa pessoa vai, para o que essa pessoa quer da sua vida, né? Então isso é o que conta, isso é o que vale, isso é que é importante. Eu acho que também assim, né, amor? Uma pessoa que está ali na igreja procura uma pessoa para se relacionar no mundo, é a pessoa que está ali na igreja, mas não tem nenhum princípio, não tem nenhum valor. Porque no mundo, infelizmente, existem namoros que batem totalmente de frente com a conduta cristã. Né? Então, assim, imagina só você ter que evangelizar essa pessoa, né? O preço que você não vai pagar. Eu conheço pessoas, né, que infelizmente se relacionaram com pessoas mundanas, ela sendo cristã, ela tendo alguns valores, alguns princípios, e infelizmente tiveram que pagar um preço altíssimo, né? Existe aí, você quer pagar o preço para essa pessoa, você quer mesmo evangelizar essa pessoa, o preço é muito alto, né? Então, assim, eu penso que não dá, sabe? A luz com a treva, não dá certo. Pois é, pessoal, esse foi mais um episódio, né, do Chat Cristão, e eu gostaria, né, de vocês pronunciassem aí o que vocês acharam, dar as últimas palavras a vocês. Né? Massa. Eu quero agradecer,
né? Agradecer a ideia de vocês, né? O reino agradece, porque é muito bom quando a gente faz algo para que o reino de Deus seja propagado. Então eu creio que esse canal vai abençoar a vida de muitas pessoas, né? Então eu creio demais que esse canal vai explodir, siga esse canal porque vai explodir e é isso, né? Que quanto mais a gente tem ferramentas para proclamar, né, para fazer o reino de Deus, mesmo que virtualmente nesse momento, mesmo que aqui online, né? Mas estamos propagando o reino de Deus. Então parabéns aí a Nayane, parabéns o Bruno e Deus abençoe, né? Sejam abençoados de fato nessa ideia que Deus colocou no coração de vocês. Amém. Com certeza, né? Essa ideia é ótima, é algo que precisa iluminar, né, a mente dessa juventude, né, para que eles possam compreender e como eu falei, como eu falo, né, essa questão de você não só assistir, né, só como diz a palavra de Deus, não só ver e não praticar, né, só de escutar e não praticar, mas sim que você possa vir colocar em prática isso. Você vai ver que isso vai ter um peso, um efeito enorme na sua vida. Então, a partir de hoje, nesse momento, você comece a examinar você, a sua conduta, a sua forma de enxergar a vida, de você de apresentar diante de Deus, ô Senhor, o que é que eu preciso ser ajustado, o que é que eu preciso melhorar. Uma coisa que eu fazia muito, né, na minha solteirice, eu me colocava diante de Deus, eu orava e dizia, Senhor, o que é que eu preciso mudar, o que é que eu preciso transformar, o que é que ainda precisa ser ajustado no meu caráter, na minha vida, e eu junto com a palavra de Deus, o Espírito Santo revelava, mostrava, olha meu filho, você precisa perdoar, você precisa abrir mão disso aqui, você precisa mudar isso aqui, você precisa ajustar isso daqui, e isso ia fazendo eu crescer, amadurecer e tornar uma pessoa mais madura, mais discernida, mais experiente, né? E assim tomar decisões certas diante de Deus, diante do Senhor. Então que você possa aplicar, colocar isso em prática, que Deus abençoe você, que você venha crescer. Amém. Eu creio que, como diz a palavra de Deus, deleita no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Então deleita, fica em Deus, coloca diante de Deus isso. Talvez você tenha se examinado, poxa vida, é verdade, eu quero uma mulher de Deus, mas realmente eu não tenho sido um homem de Deus, ou então uma mulher de Deus. Então comece a ser esse homem, comece a ser essa mulher de Deus, comece a apresentar em oração, coloque em oração diante de Deus isso, e você vai ver que Deus, né, ele vai se revelar. Tem até um texto que eu acho muito interessante, que está lá em Lucas 18, versículo 1, né? Que a palavra de Deus diz da história do juiz ímpio, né? Do juiz que não temia Deus. E a viuvinha lá e ficava batendo na porta, Senhor, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E um juiz chegou e disse, olha, eu não temo nem a Deus, mas como você insistiu tanto, eu vou atender a sua causa. E Jesus faz essa comparação, olha aí, se um juiz que não teme a Deus atendeu aquela senhora, aquela viuvinha, imagine você, será que o Pai também não vai escutar você? Será que o Pai não vai alcançar o desejo do seu coração? Então, coloque isso em oração e você vai ver que Deus vai se mostrar, Deus vai revelar e você vai ter um relacionamento bem sucedido. E para a glória de Deus, eu e a Mara, a gente já vai fazer 8 anos de casado agora em dezembro. E, irmão, né, é muito bom. O meu amor Agora, por no final do ela... ano. Praticamente, né? No final do ano a gente vai fazer 8 anos e para a glória de Deus, irmão, a gente parece que você vai criando um vínculo, uma proximidade com a pessoa que você começa a olhar assim, meu Deus, eu não consigo mais viver sem essa pessoa. Tipo assim, cara, é uma intimidade que você tem com essa pessoa que você fica assim, meu Deus, eu não sei mais viver com essa pessoa. Às vezes ela vai para o encontro e eu não consigo dormir, né? Por quê? Porque é como diz a Essa palavra. é a cena dos próximos capítulos, gente. É uma só um vídeo carne. sobre casamento. Pronto, é isso. Mas Deus é abençoe isso, Deus vocês. abençoe. Amém. Quer falar alguma coisa, um agradecimento? Sim, eu quero agradecer a presença de vocês, por ter tirado um momento para se fazer presente conosco, né? Fazer parte dessa obra. Legal. Né? E que Deus abençoe a vida de vocês, né? Amém. 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 Eu também queria agradecer, né, a vocês dois casais, né, que são exemplos para nós, para a igreja, né? Fora a experiência que vocês tiverem que nos passaram hoje aqui. Somente agradecer, né, pela presença de vocês. Amém. Amém. Que nós possamos nos encontrar mais vezes nos próximos episódios.
É isso, amém? Amém. Pronto, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio do Chat Cristão. Nós gostaríamos de agradecer vocês também por estarem assistindo. E é isso aí, até a próxima. Nos sigam nas redes sociais, né? Segue aí, ativa o sininho, chama seus amigos para assistirem e nos segue também no Instagram. Amém? Shalom. Shalom. Shalom.